Você já chegou naquele ponto onde parece que não tem mais forças? Já se sentiu tão sobrecarregado que o mundo parece estar desabando em cima de você? Eu sei como é. E acredite, você não está sozinho. Todos nós, em algum momento, enfrentamos esse limite, onde tudo parece impossível, onde cada passo parece mais difícil que o anterior. Mas, o que você faria se eu te dissesse que existe uma forma de transformar esse limite em uma oportunidade para crescer? Que em vez de ser derrotado por tudo que te desafia, você pode usar isso como um trampolim para se tornar mais forte, mais resiliente, mais preparado para conquistar o que você jamais imaginou? Neste vídeo vou compartilhar 10 conselhos poderosos que podem ser a chave para transformar a sua dor em força. Esses conselhos são para aqueles que estão no limite, mas que têm dentro de si o desejo de continuar, de lutar, de seguir em frente. Se você está pronto para mudar sua perspectiva e tomar as rédeas da sua vida, então fique até o final, porque o que vem por aí vai mudar tudo. Se você está sentindo que esse conteúdo pode te ajudar, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais dicas que podem transformar sua vida. Vamos juntos nessa jornada. Quando você está no limite, a última coisa que sua mente quer fazer é admitir que está em sofrimento. A sociedade, as redes sociais, até mesmo as pessoas ao seu redor, frequentemente reforçam a ideia de que precisamos estar sempre fortes, sempre imbatíveis. Nos ensinam a esconder nossas fraquezas, a não mostrar nossas lágrimas, a agir como se nada nos afetasse. Mas a verdade é que todos nós, em algum momento, enfrentamos dificuldades que parecem maiores do que podemos suportar. E isso não é um sinal de fraqueza, mas de humanidade. Por que então insistimos em negar o que estamos sentindo? Quando você está no seu limite, a sensação de estar sozinho pode ser avassaladora. Parece que ninguém entende o que você está passando, ou que você é o único que luta contra essas batalhas internas. Porém, essa mentalidade de se esconder, de ser forte o tempo todo, só aumenta a dor. Ao invés de aliviar, ela a agrava, criando um ciclo de autossuficiência que na verdade te isola e te enfraquece. O primeiro passo para superar qualquer obstáculo, por mais impossível que pareça, é dar o primeiro passo em direção à vulnerabilidade. A vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, mas de coragem. E é esse entendimento que vai começar a quebrar as barreiras emocionais que te impedem de avançar. Quando você finalmente decide aceitar que está cansado, que precisa de ajuda, que não sabe todas as respostas, você se abre para a verdadeira força. Parece contraditório, não? Mas quando você reconhece suas limitações, você está, na verdade, se fortalecendo. A vulnerabilidade é a chave para a transformação. Ela te permite pedir ajuda, buscar apoio e, o mais importante, liberar a pressão de ser perfeito. Não há necessidade de carregar o peso do mundo sozinho. Aceitar sua vulnerabilidade também é um ato de autocompaixão. Muitas vezes, a nossa tendência é sermos extremamente duros conosco mesmos quando enfrentamos dificuldades. Eu deveria estar melhor. Eu deveria ter conseguido superar isso mais rápido. Por que estou tão fraco? Essas são algumas das frases que passam pela nossa mente quando estamos nos sentindo no limite. No entanto, esse tipo de auto-julgamento só piora a situação. Em vez de nos ajudar, ele nos faz acreditar que não merecemos descanso ou apoio. Isso nos coloca em um estado constante de frustração, onde nos sentimos incapazes de alcançar qualquer tipo de paz interna. Porém, ao abraçar sua vulnerabilidade, você reconhece que não há problema algum em ser humano. Ser vulnerável é reconhecer que estamos todos em uma jornada, com altos e baixos, com momentos de fraqueza e força. Não precisamos ser perfeitos o tempo todo. De fato, é justamente nos momentos de fraqueza que a verdadeira força pode surgir. Quando você se permite ser vulnerável, você quebra as barreiras internas que te limitam e abre a porta para a cura. Às vezes a maior força não está em aguentar firme até o fim, mas em reconhecer que você precisa de ajuda, ou até mesmo de uma pausa. A vulnerabilidade
também está intimamente ligada à autenticidade. Quantas vezes você já se viu fingindo estar bem, mesmo quando não estava? Isso é algo comum, especialmente quando estamos tentando atender às expectativas dos outros ou provar que somos fortes. Mas ao fazer isso, você se afasta de quem realmente é. Você começa a viver uma mentira. A vulnerabilidade, por outro lado, te permite ser autêntico, a verdadeira versão de si mesmo, sem precisar carregar uma fachada. Ela é libertadora. Quando você abraça a sua vulnerabilidade, você se permite ser verdadeiro. E isso é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer. Você cria uma conexão mais profunda consigo mesmo e, consequentemente, com os outros ao seu redor. Outra parte importante dessa vulnerabilidade é que ela permite que você veja suas próprias limitações de forma mais clara. Muitas vezes, estamos tão acostumados a lutar sozinhos que não conseguimos perceber onde precisamos melhorar ou o que realmente precisamos. Ao reconhecer nossas fraquezas, podemos trabalhar para transformá-las em pontos de crescimento. Imagine que sua vulnerabilidade é como uma ferida aberta que precisa de cuidados. Se você não a reconhece, ela vai continuar sangrando, afetando sua saúde emocional, física e mental. Mas quando você aceita a ferida, você pode começar o processo de cura. E a cura começa com pequenos passos. É importante entender que não existe um caminho rápido para superar os momentos de vulnerabilidade. Não é uma transformação instantânea, mas quando você começa a aceitar suas limitações, a dor e as dificuldades que surgem ao longo do caminho se tornam mais fáceis de enfrentar. Em vez de lutar contra elas, você começa a trabalhar com elas, aproveitando cada experiência para crescer. Esse processo de transformação é o que realmente te fortalece. Portanto, se você está no limite, lembre-se, a sua vulnerabilidade não te faz fraco, ela te torna humano. Que ao se permitir sentir, ao se permitir ser vulnerável, você está se dando a chance de se reconstruir, mais forte, mais sábio e mais preparado para o que está por vir. Não tenha medo de reconhecer onde você está, pois isso é o primeiro passo para a verdadeira superação. A jornada para a força verdadeira começa no momento em que você decide ser honesto consigo mesmo sobre as suas fraquezas e limitações. Quando você está no limite, tudo ao seu redor parece perder o sentido. A exaustão mental e emocional pode fazer você se perguntar: por que estou fazendo isso? Qual é o objetivo de tudo isso? É fácil se perder em um mar de dúvidas, especialmente quando estamos enfrentando desafios que parecem intermináveis. Mas é nesses momentos que você precisa se reconectar com o seu propósito, com a razão de ter começado a sua jornada. Porque é o seu propósito que vai ser o farol que vai guiar você pela tempestade, que vai dar a você a força para continuar mesmo quando tudo parece desmoronar. A sensação de estar perdido, sem saber por que está lutando, pode ser paralisante. Mas a verdade é que o propósito não é algo que você descobre de uma vez. Ele se reconquista. Ao longo da vida, todos nós passamos por momentos que nos fazem questionar nossas escolhas. Talvez você tenha se perdido ao longo do caminho, talvez tenha se distanciado do que realmente te motiva. Isso é completamente normal, mas o importante é lembrar que o seu propósito não desapareceu, ele apenas está esperando para ser reencontrado. A chave está em voltar ao seu porquê, ao motivo pelo qual você iniciou essa jornada. Esse retorno ao seu propósito pode ser uma tarefa difícil quando você está exausto e sobrecarregado. É nesse ponto que muitos de nós pensamos em desistir, porque parece que o esforço não compensa mais. A verdade, porém, é que a busca por um propósito maior nunca é fácil. Quando você enfrenta dificuldades, é quando você realmente testa a profundidade da sua motivação. O propósito é como uma fonte de energia interna, e se você não se reconectar com ele, é muito fácil se perder em um ciclo de desânimo e desesperança. Lembre-se, o propósito não é apenas sobre o que você faz, mas sobre o porquê você faz. Reconectar-se com o seu propósito exige uma reflexão profunda sobre o que realmente importa para você. O que você deseja alcançar? Quais são os valores que norteiam as suas escolhas?
Quando foi a última vez que você parou para perguntar a si mesmo o que te faz levantar da cama todos os dias? Muitas vezes, a resposta está dentro de nós, mas por causa do desgaste diário ela se perde no caminho. Nesse momento de limite é crucial fazer uma pausa e se perguntar: o que me trouxe até aqui? O que me faz querer continuar? Essa reflexão vai te ajudar a restabelecer o foco. Ao se reconectar com o seu propósito, você começa a ver que cada desafio tem um motivo. O sofrimento, a luta e até mesmo as derrotas têm um papel importante no processo de crescimento. Eles fazem parte da sua história, da sua jornada, e são os elementos que fortalecem a sua determinação. Cada passo que você dá, cada sacrifício que você faz, te aproxima ainda mais do seu objetivo final. Quando você tem clareza do seu propósito, a dor do momento se torna mais suportável, pois você sabe que ela está te conduzindo para algo maior. Uma boa maneira de reencontrar o seu propósito é voltar às suas raízes. Lembre-se de como você se sentia quando começou essa jornada. Quais eram os sonhos, os desejos e as motivações que te impulsionavam a seguir em frente, mesmo quando tudo parecia difícil. Às vezes, os obstáculos que encontramos ao longo do caminho fazem com que a nossa visão se turve, mas o propósito continua lá, esperando para ser revigorado. Faça uma pausa, olhe para o que você já conquistou e lembre-se do impacto que isso pode ter na sua vida e na vida de outras pessoas. O seu propósito não precisa ser grandioso ou universalmente reconhecido. Ele precisa apenas ser genuíno e alinhado com quem você é. Além disso, uma conexão profunda com o seu propósito vai te ajudar a superar os momentos de dúvida e medo. A dúvida pode surgir quando você se vê diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. O medo pode ser paralisante, mas é o propósito que te dá coragem para enfrentá-los. Quando você sabe por que está fazendo o que faz, não importa quantos obstáculos surjam no caminho, porque você estará disposto a lutar, a aprender e a crescer para alcançar o que você almeja. O propósito é a motivação que você precisa para transformar qualquer dificuldade em uma oportunidade. Voltar ao seu propósito também significa se afastar de distrações externas. Muitas vezes, nos deixamos influenciar pelas opiniões dos outros, pelas expectativas da sociedade ou pelas comparações com os outros. Isso pode nos fazer desviar daquilo que realmente importa. No entanto, a única comparação que você deve fazer é com o seu próprio progresso. Seu propósito não é o mesmo de ninguém, e a sua jornada é única. Ao focar naquilo que é verdadeiramente importante para você, você elimina as distrações e cria um caminho claro em direção ao seu objetivo. A reconexão com o seu propósito exige coragem, pois muitas vezes isso implica em voltar aos seus próprios desejos e sonhos, sem medo do que os outros possam pensar ou esperar de você. Em momentos de dificuldades extremas, você pode até sentir que não é capaz de realizar o que se propôs, mas é nesse ponto que a verdadeira conexão com o seu propósito se torna crucial. Quando você se lembra do porquê começou, isso serve como um lembrete poderoso de que, apesar das dificuldades, há algo muito maior que te motiva a seguir. Esse propósito pode ser sua família, um sonho profissional, uma causa em que você acredita ou até mesmo o desejo de se superar. Quando você tem essa força interior, fica muito mais fácil se reerguer, continuar avançando e seguir firme, mesmo quando o caminho parece impossível. Quando você está no limite, a dor parece ser a única coisa real. Cada passo é pesado, cada pensamento parece um fardo, e tudo ao seu redor parece reforçar a ideia de que você não vai conseguir superar. A dor, seja ela emocional, física ou mental, tem o poder de paralisar, de fazer você acreditar que o fim da jornada está mais próximo do que o começo. Mas e se eu te dissesse que essa dor pode ser a chave para a sua superação? Que em vez de te destruir, ela pode te transformar em alguém mais forte, mais resiliente, mais preparado para enfrentar qualquer obstáculo que surja à sua frente? A resiliência não é uma habilidade que se desenvolve do nada. Ela nasce da adversidade. A verdadeira força não vem da ausência de dor, mas da capacidade de usá-la como combustível.
Quando você sente que está no seu limite, a tendência natural é querer fugir da dor, evitá-la a todo custo. Mas a realidade é que a dor é inevitável. Todos nós, em algum momento, enfrentamos desafios que nos testam de formas que nunca imaginamos. A diferença entre aqueles que superam e os que ficam para trás está na forma como lidam com a dor. Aqueles que se permitem sentir a dor e, ao mesmo tempo, a utilizam como uma ferramenta de crescimento são os que realmente conseguem se transformar. Dor tem algo a nos ensinar, se estivermos dispostos a escutá-la. Ela nos ensina sobre nossos limites, sobre nossas fraquezas, mas também sobre nossas forças. Quando você passa por momentos difíceis, você é forçado a se conhecer de uma maneira mais profunda. A dor expõe suas vulnerabilidades, mas também revela suas forças ocultas. Cada cicatriz, cada derrota, cada erro cometido no caminho faz parte do processo de aprendizado. A resiliência nasce desse aprendizado. Não é uma característica inata, mas uma habilidade que se desenvolve à medida que você enfrenta as dificuldades da vida e aprende a se levantar depois de cada queda. Transformar a dor em força exige uma mudança de perspectiva. Ao invés de ver a dor como algo negativo ou como um sinal de que você está falhando, comece a vê-la como uma oportunidade. A dor, por mais difícil que seja, é o terreno fértil onde a força se cultiva. Pense nos maiores atletas, nos grandes líderes, nas pessoas que mudaram o mundo. A maioria deles passou por momentos extremamente dolorosos, momentos de desespero. Mas foi nesses momentos que a resiliência se forjou. Eles não evitaram a dor, mas a enfrentaram de frente, aprenderam com ela e saíram mais fortes do outro lado. Essa é a verdadeira essência da resiliência, a capacidade de enfrentar o sofrimento de cabeça erguida e, com o tempo, transformar esse sofrimento em aprendizado e força. A resiliência também está profundamente ligada à adaptação. Às vezes, a dor surge quando estamos presos a uma visão rígida de como as coisas devem ser. Quando a realidade se desvia desse caminho, a dor nos lembra que as coisas nem sempre vão sair como planejado. Isso pode ser frustrante e assustador, mas é importante entender que a flexibilidade é um componente essencial da resiliência. Aqueles que conseguem se adaptar às circunstâncias, que têm a capacidade de mudar de rota quando necessário, são os que conseguem transformar a dor em força. A dor te ensina que nem tudo está sob seu controle, mas a forma como você reage a ela está. Ao aprender a se adaptar, você começa a se fortalecer, pois reconhece que a vida é um fluxo constante e você tem a capacidade de navegar por ele, independentemente dos obstáculos. Outro ponto crucial na transformação da dor em força é a perseverança. Muitas vezes a dor nos faz querer desistir, nos faz acreditar que não temos mais energia para continuar. Mas é exatamente nesse momento que a perseverança se torna uma das nossas maiores aliadas. Perseverar não significa simplesmente continuar, mas continuar com propósito, com determinação. Perseverar é entender que, apesar de todas as dificuldades, o esforço vale a pena. Cada dia de luta, por mais difícil que seja, é um passo em direção à transformação. E é nesse processo que a dor se transforma em uma força invisível que nos impulsiona para frente. A chave para transformar a dor em força está na aceitação. Não adianta lutar contra ela, não adianta negar sua existência. A dor faz parte da vida, assim como a alegria, o sucesso e a vitória. Quando você aceita a dor como parte do processo, quando você entende que ela não é uma punição, mas uma oportunidade de crescimento, você começa a trabalhar com ela, ao invés de lutar contra ela. A aceitação não é resignação, é um reconhecimento de que a dor é uma parte natural da jornada e que, ao enfrentá-la de frente, você ganha o poder de superá-la. Além disso, a dor nos ensina a ser gratos. Pode parecer estranho, mas cada desafio, cada dificuldade enfrentada traz consigo uma lição valiosa. Quando você olha para os momentos de dor e vê neles oportunidades de aprendizado, você começa a cultivar a gratidão por cada um deles. Não estamos falando de um tipo de gratidão superficial, mas uma gratidão genuína. Aquela que reconhece que, sem as dificuldades,
você não teria a chance de se tornar mais forte, mais sábio e mais preparado para os próximos desafios. Dor também traz uma clareza de propósito. Muitas vezes, é só quando estamos no limite que conseguimos enxergar com clareza o que realmente importa. O sofrimento nos força a focar no essencial, a eliminar as distrações e a entender o que verdadeiramente faz a diferença em nossa vida. Em vez de se perder nas pequenas dificuldades, a dor nos ensina a olhar para o quadro maior, a reavaliar nossas prioridades e a focar no que é mais importante para a nossa evolução. A dor nos faz crescer, e é justamente esse crescimento que, com o tempo, se transforma na nossa maior força. Ela, que inicialmente parecia um inimigo, se torna um aliado poderoso no caminho da superação e da conquista. Quando estamos no nosso limite, é natural querer se isolar. A dor, o cansaço e a frustração nos fazem procurar um espaço onde possamos nos recuperar em paz, sem a necessidade de dar explicações a ninguém. No entanto, é exatamente nesse momento que o apoio de outras pessoas se torna essencial. Embora a tentação de se afastar seja grande, a verdade é que os relacionamentos, sejam eles familiares, de amizade ou até mesmo profissionais, podem ser a fonte de força que você precisa para superar qualquer obstáculo. A conexão com os outros é uma das chaves mais poderosas para a recuperação e superação nos momentos mais difíceis. Os seres humanos são, por natureza, sociais. Estamos programados para buscar apoio e compreensão, especialmente em momentos de vulnerabilidade. Muitas vezes, acreditamos que somos fortes o suficiente para enfrentar tudo sozinhos, que podemos carregar todos os fardos sem ajuda. Essa mentalidade de super-herói pode ser tentadora, mas na maioria das vezes ela é prejudicial. Ao tentar lidar com tudo sozinho, você acaba sobrecarregando suas emoções e sua saúde mental. A verdade é que ninguém é uma ilha. Todos nós precisamos de alguém para apoiar, ouvir e, quando necessário, nos oferecer uma perspectiva diferente sobre a situação. Nos momentos de limite, é importante saber reconhecer quando precisamos de ajuda. O apoio dos outros não significa fraqueza, pelo contrário, é um sinal de inteligência emocional. Buscar o apoio de pessoas de confiança pode ser um alicerce para restaurar sua energia, perspectiva e motivação. Mesmo que você tenha que atravessar seus próprios desafios sozinho, ter pessoas ao seu lado que acreditam em você pode ser o combustível necessário para seguir em frente. Essas conexões trazem consigo um poder imenso, pois nos lembram de que não estamos sozinhos e que juntos somos mais fortes. Às vezes você pode se sentir incompreendido ou até mesmo rejeitado, especialmente se estiver lidando com algo que parece incomunicável. Mas é importante lembrar que, mesmo nas relações mais simples, pode haver apoio e compreensão. Às vezes você não precisa de uma solução complexa para os seus problemas. Às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que esteja disposto a ouvir, que esteja disposto a dividir o peso da sua carga emocional. A verdadeira força nos relacionamentos está na empatia, na capacidade de se colocar no lugar do outro e oferecer apoio genuíno. Além disso, as relações humanas trazem perspectivas diferentes que podem ser extremamente valiosas nos momentos de limite. Quando você está atolado em seus próprios problemas, pode ser difícil ver além da sua dor. Você pode se perder na sua própria visão de fracasso e desespero. Mas é justamente quando você se abre para os outros que começa a perceber que talvez a sua visão da situação esteja distorcida. As pessoas ao seu redor podem oferecer insights que você não conseguiria enxergar sozinho. Elas podem te lembrar das suas qualidades, das suas conquistas e até mesmo das lições que você aprendeu ao longo da sua jornada. Às vezes, quando estamos no fundo do poço, basta uma palavra amiga para nos lembrar que a esperança ainda existe. Essa conexão também pode vir de fontes inesperadas. Não é preciso que a ajuda venha apenas de familiares ou amigos próximos. Muitas vezes, as pessoas que menos esperamos, como colegas de trabalho ou até mesmo conhecidos, podem oferecer um apoio surpreendente. A chave está em estar aberto para receber esse apoio, independentemente de sua origem.
Quando você começa a reconhecer que a ajuda pode vir de qualquer lugar, você se abre para um mundo de possibilidades e fortalece ainda mais suas conexões. Os relacionamentos não só oferecem apoio emocional, mas também nos lembram da nossa humanidade. Às vezes, em nossa luta solitária, esquecemos que todos, em algum momento, já passaram por dificuldades semelhantes. O simples ato de conversar com alguém sobre o que estamos sentindo pode nos ajudar a processar emoções e a encontrar alívio para o peso que carregamos. Não subestime o poder da partilha. Quando você compartilha seus sentimentos, você não só divide o fardo, mas também cria um vínculo mais profundo com as pessoas ao seu redor, que podem passar a enxergar você de uma maneira mais humana e empática. Outro aspecto importante dos relacionamentos é o fato de que, muitas vezes, eles nos ajudam a resgatar nossa motivação. Quando estamos no limite, é fácil perder de vista o que realmente importa, o que nos fez começar a jornada. Mas ao nos conectarmos com os outros, podemos nos lembrar do impacto positivo que nossas ações têm sobre eles. Muitas vezes, estamos tão focados em nossas próprias dificuldades que não vemos o quanto nosso esforço, nossa perseverança e nossa luta podem ser fontes de inspiração para aqueles ao nosso redor. Quando alguém te olha e te diz, "Eu admiro sua força", ou "Você me inspira a continuar", isso pode ser exatamente o que você precisa para reavivar sua chama interior. As relações também nos ajudam a desenvolver empatia, que é fundamental para a nossa resiliência. Quando você começa a ouvir as histórias dos outros, começa a perceber que todos enfrentam suas próprias batalhas. A empatia é uma ferramenta poderosa para a cura, pois nos permite entender e apoiar os outros de uma maneira mais profunda. Ao se conectar genuinamente com as pessoas ao seu redor, você começa a perceber que a dor não é algo que nos separa, mas algo que nos une. Todos nós, em algum momento, já estivemos no limite. E ao reconhecer isso, você não só encontra apoio, mas também oferece o seu próprio. Ajudar alguém, ser solidário e empático, pode ser uma forma incrível de fortalecer suas próprias raízes. Às vezes, ao oferecer apoio a outros que estão passando por dificuldades, encontramos força na nossa capacidade de servir. Isso cria um ciclo de energia positiva, onde o apoio que você dá aos outros volta para você, multiplicado. Portanto, mesmo quando você estiver se sentindo no limite, lembre-se de que as conexões humanas podem ser a chave para desbloquear a força interior necessária para continuar. E muitas vezes o simples ato de ser presente para os outros pode ser o que você mais precisa para se reerguer. Quando você está no limite, o peso dos desafios pode fazer você acreditar que está sendo punido pela vida, que tudo o que acontece ao seu redor é uma série de obstáculos para te derrubar. Mas e se eu te dissesse que esses mesmos desafios podem ser a sua maior oportunidade de crescimento? A mudança de perspectiva é uma ferramenta poderosa e muitas vezes subestimada. Ao olhar para os desafios como oportunidades, você começa a perceber que, em vez de obstáculos, eles são degraus necessários para o seu progresso. A realidade é que não podemos controlar tudo o que acontece em nossas vidas. Existem situações que estão fora do nosso alcance, momentos que nos testam de maneira inesperada. No entanto, a única coisa que está sob o nosso controle é a forma como reagimos a essas situações. A maneira como encaramos os desafios define se seremos consumidos por eles ou se sairemos mais fortes ao superá-los. Quando você muda a sua perspectiva e começa a ver cada dificuldade como uma oportunidade de aprendizado e crescimento, você se torna imbatível. Não há desafio que não possa ser superado quando você se permite aprender com ele e tirar o melhor proveito possível. Cada dificuldade traz consigo uma lição. Pode ser uma lição sobre paciência, perseverança, resiliência, ou até mesmo sobre a importância de se cuidar mentalmente e emocionalmente. Muitas vezes, estamos tão focados em evitar a dor que esquecemos que ela tem um papel importante na nossa evolução. Ao passar por momentos difíceis, você se conhece melhor, aprende a lidar com situações de pressão
E, acima de tudo, descobre a sua verdadeira força. Transformar desafios em oportunidades é a chave para o crescimento contínuo. Portanto, ao enfrentar os momentos de crise, procure olhar para eles com uma nova visão. Ao invés de se ver como uma vítima das circunstâncias, veja-se como alguém que está sendo desafiado a evoluir. Pergunte a si mesmo: o que essa situação pode me ensinar? Como posso usar isso para me tornar mais forte, mais sábio e mais preparado para o futuro? Essa mudança de mentalidade é o que transforma qualquer desafio em uma oportunidade de sucesso. A vida vai continuar apresentando obstáculos, mas sua habilidade de encará-los de forma positiva fará toda a diferença. Seja qual for a dificuldade que você esteja enfrentando, lembre-se, é a sua reação a ela que determinará o seu destino. Encare os desafios como oportunidades, e você verá que não importa o quão difícil o caminho pareça, a jornada se tornará mais suportável, mais significativa e, acima de tudo, mais transformadora. Ao final, você perceberá que cada momento difícil foi, na verdade, uma oportunidade disfarçada para se tornar a melhor versão de si mesmo.